Eu gostaria de explicar, primeiramente, o que queremos dizer com intimidade e o que queremos dizer com familiaridade. Quando nós estamos falando de intimidade e familiaridade, nós estamos pensando numa relação, num relacionamento com Deus. Bom, intimidade, ela deve nos levar à reverência. A intimidade, ela produz em nós um respeito por aquele com quem nos relacionamos. Aquele que é íntimo conosco, ele se torna precioso para nós. A intimidade gera em nós um sentimento de valorização do outro com quem nos relacionamos. A familiaridade, ela não significa necessariamente intimidade. Eu posso estar familiarizado com alguém, mas não ser íntimo dessa pessoa. Assim como eu posso estar familiarizado com a Bíblia, mas não ter intimidade com a Bíblia. E a familiaridade, ela traduz para nós a ideia de que algo se tornou comum. Isto é, perdeu o valor. Eu gostaria de destacar o versículo 1 desse texto. E eu quero começar fazendo a seguinte pergunta. Por que Davi levantou 30.000 homens e escolheu os melhores homens para buscar a arca do Senhor? Sabe, eu creio que Davi fez isso porque ele olhava para aquela arca de uma maneira especial. E Davi compreendia que a arca representava a presença de Deus. Ele compreendia também que Deus merecia o melhor dele. Deus merecia o melhor cortejo que ele pudesse oferecer. Davi compreendia que as coisas de Deus não são comuns. Elas devem ser tratadas com a reverência devida. E a pergunta que eu faço a você nesse momento é: como você trata com as coisas de Deus? Sabe que todas as vezes que nos reunimos na igreja para prestar um culto, todas as vezes que paramos para orarmos, nós estamos tratando com Deus. E estamos tratando das coisas de Deus. Sabe, nós precisamos entrar na casa de Deus e na sua presença com o coração cheio de expectativa, de alegria, por sabermos quem nós somos e por sabermos com quem nós vamos falar e prestar um culto. Um culto ele não pode ser visto como algo comum, como algo mecânico, como um simples ritual. Não podemos deixar que a familiaridade com o culto, que a familiaridade com a oração, sabe, nos tire o valor da intimidade com Deus, da reverência por Deus. Não podemos permitir que um culto se torne apenas uma parte de um ritual em nossas vidas. Que a palavra de Deus se torne apenas mais um livro em nossas vidas. Deus não é mais um cara que nós conhecemos. Deus é Deus e Ele merece o melhor. Merece ser tratado com o melhor de nós. Quando nós temos intimidade com Deus, sabe, nós valorizamos Deus. Quanto mais eu tenho intimidade com Deus, quanto mais eu me aproximo dele, quanto mais eu o conheço, mais eu o temo. A palavra de Deus diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Quanto mais eu o temo, mais intimidade eu tenho com Ele. Você percebe? E quanto mais temor há em mim por Deus, maior a minha intimidade com Ele, maior o meu respeito com Ele, maior a minha reverência com Ele, mais eu valorizo pelo que Ele fez por mim, por aquilo que Ele é. Mas às vezes parece que nós vamos aproximando de Deus, nós vamos acostumando com os cultos, com as mensagens.
com a palavra de Deus, com louvor, com as coisas de Deus. Nós familiarizamos com isso, nós começamos a agir como se isso fosse comum em nossas vidas. Isso é perigoso demais. O segundo ponto que eu quero destacar aqui é a familiaridade espiritual, ela nos conduz à morte espiritual. Os filhos de Abinadab, Uzá e Aiô, eles guiavam o carro novo que estava levando a arca. Uzá e Aiô, eles cresceram tendo a arca como um utensílio de sua casa, como mais um móvel da casa. Se você ler 1 Samuel capítulo 7, verso 1 e 2, você vai perceber que a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab, que era pai então, de Uzá e Aiô. Uzá e Aiô cresceram vendo a arca dentro da sala da sua casa. Muitas vezes, quem sabe, até mesmo eles tiraram o pó da arca, passaram um espanador. Quem sabe, às vezes, jogaram algum pano e deixaram sobre a arca. Eles foram se acostumando com a arca. E que eles perderam a reverência do significado da arca. Eles perderam a reverência do trato com a arca, mas a arca simbolizava a presença de Deus. A arca deveria ser tratada com respeito. A arca ela era guardada no Santo dos Santos, onde ninguém podia vê-la, a não ser o sumo sacerdote que entrava ali uma vez ao ano. Entretanto, Uzá e Aiô cresceram na presença da arca, de tal forma que a arca se tornou algo tão comum para eles que não tinha valor. Eles perderam a reverência pela arca. E mais do que isso, eles perderam a reverência pelas coisas de Deus e automaticamente por Deus. Sabe, nós corremos esse perigo de gradativamente as coisas de Deus se tornarem familiares a nós e perderem seu valor. Muitas vezes você vai num culto e começa a tocar uma música, você, essa música eu já ouvi. O pastor começa a pregar, você diz, essa mensagem eu já conheço. Esse texto da Bíblia eu já li. Nós precisamos cuidar para não perdermos o amor pelas coisas de Deus. Nós devemos estar sempre na expectativa para ouvirmos a voz de Deus e adorá-lo. Você precisa compreender que essa é uma atitude que está no seu controle, na sua decisão de como você vai prestar o seu culto. Você não pode permitir que seu coração se familiarize com as coisas de Deus, olhando para as coisas de Deus como algo comum. Trabalhe seu coração para se tornar íntimo com Deus e não familiar. Esse é o grande desafio que você tem. Crescer na intimidade de Deus sem permitir a familiaridade com as coisas de Deus. Por que Uzá estendeu a mão para segurar a arca? Esse é o terceiro ponto que eu gostaria de refletir. Por quê? Sabe, esse texto ele sempre me incomodou, porque eu vejo em Uzá uma boa ação. Ele se preocupou com a arca, que ela poderia cair. Mas na verdade o texto está dizendo que Uzá foi irreverente ao tocar na arca. Deus havia dado instruções de como deveriam carregar a Arca da Aliança. E você pode ler essas instruções no livro de Êxodo, capítulo 25, o verso 12 ao 14. A arca deveria ser carregada por sacerdotes. Aiô e Uzá, eles perderam a reverência com as coisas de Deus e tão habituados com a presença da arca dentro da sua casa, e quem sabe desde pequenos pais mandavam eles limparem a arca e cuidarem da arca, e eles começaram a achar que eles tinham que cuidar das coisas de Deus. Não Deus cuidar deles. Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque já não existia mais no seu coração uma intimidade com Deus. Porque se ele tivesse intimidade com Deus, ele saberia que Deus é santo, santo, santo.
E ele não poderia tocar em algo tão santo quanto a presença de Deus. Lembre que a arca não era apenas um instrumento, não era apenas uma caixa com 2 querubins em cima. A arca, ela representava, naquele tempo, a própria presença de Deus no meio do seu povo. Eles não poderiam tocar na glória de Deus, na presença de Deus dessa forma. Quanto mais intimidade, mais temor. Mais familiaridade, mais sensação de comum. E menos valor para com as coisas de Deus e para com Deus. Os religiosos, eles vivem tentando cuidar de Deus, das coisas de Deus. Eles se preocupam em defender Deus e muitas vezes não percebem que eles estão se afastando de Deus. É o que estava acontecendo com os israelitas. Eles estavam preocupados em limpar a arca, estavam preocupados se a arca ia cair. Eles estavam preocupados de cuidar de Deus, mas eles não estavam preocupados em ter intimidade com Deus. Porque Deus havia se tornado familiar para eles. Como você tem tratado com as coisas de Deus? Você busca intimidade de Deus? Ou será que para você Deus já se tornou familiar? A palavra de Deus, ela é viva para você? É um livro comum como outro. A palavra de Deus incendeia seu coração. Quando você vai à igreja prestar um culto, o seu coração bate mais forte de alegria. Quando você dobra o joelho para orar, você se derrama inteiramente na presença de Deus. Ou será que tudo isso que você faz para Deus se tornou algo comum? Apenas rito de todos os dias, apenas uma prática ritualística. Deus quer ter intimidade com você. Deus não quer ser familiar. Deus te abençoe.